Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Papa, na JMJ no Rio, já lá vão alguns anos, teve um encontro com argentinos, jovens argentinos, em que lhes recomendou, entre outras coisas, meditar a parábola do juízo final. Essa parábola que Jesus fala, né? Que é uma parábola meio profecia, uma profecia usando essa imagem de quando o Filho do Homem vier, né, na sua glória, Jesus vier no final dos tempos para julgar os vivos mortos, virá sobre as nuvens em glória e poder e separará alguns da direita e os os da esquerda, né? As ovelhas e os cabritos. E dá esse critério de separação daqueles que, por quê? Os escolhidos, os benditos, quem são os benditos, os escolhidos que vinde para a glória, né, preparada? Aqueles que eu tinha fome, deram de comer, tinha sede, me deste beber, estava nu, me vestiste, etc. Né? Dá essa fórmula, através das chamadas obras de misericórdia, vestir os nus, dar de beber aos sedentos, visitar os presos, acolher os imigrantes. As obras de misericórdia, dá essa fórmula para ir para o céu. Jesus fala, quem é que vai para o céu? Os que fizeram essas coisas aqui. Dizendo que nós seremos considerados amigos de Deus, porque fizeram esses favores, essas coisas boas para mim, seremos admitidos na sua presença, no seu amor, na sua visão, deste Deus eterno, infinito, que assuma bondade e beleza. Se eu agora, na minha vida, me faço amigo das pessoas à minha volta, as ajudo, as sirvo, procuro suprir as suas carências, atendo às suas dificuldades, com caridade, com solicitude. Interessante. E como é que eu faço isso? Bem, de várias formas. Aqui Jesus lista 6. Dar de comer, beber, vestir, acolher, tratar um doente, como caminhos para o céu, caminhos para a santidade, servindo as pessoas à minha volta. O Papa quis que a gente meditasse nisso. Olha, isso é uma coisa séria, né? O que tem que fazer? Jesus deu esses passos aqui, deu essa dica, digamos assim. Estamos tendo essas meditações nossas sobre o caminho para a santidade de um fiel, tipicamente um fiel leigo no meio do mundo. Falando sobre a beleza e a riqueza da vocação secular, da vocação de quem não está chamado a abandonar o mundo através de uma vocação de, sei lá, seja vida religiosa, mas sim chamado a encontrar Deus no meio das realidades normais do dia a dia. E para isso, estamos fazendo isso apoiando-nos no exemplo de pessoas concretas, mas em concreto com fiéis do Opus Dei, que ou já foram beatificados ou estão com processo de beatificação. Semana passada a gente falou de uma mulher, da primeira mulher já beatificada do Opus Dei, a Guadalupe Ortiz Landázuri, e hoje vamos falar de outra mulher, chamada Dora del Hoyo. E são duas mulheres, essas duas espanholas, o Opus Dei nasceu na Espanha, mas tem histórias bastante diferentes. Já na sua origem, se a gente falou, né, da Beata Guadalupe, que era química, fez o doutorado em química e foi professora,
pai dela era um militar, mais ou menos importante. A Dora, pelo contrário, vem de uma origem bem mais simples, de uma cidadezinha muito pequena, no interior, né? E ela termina assim, indo para Madrid para trabalhar como doméstica, como empregada doméstica, e é muito boa, e então ela passa a trabalhar em famílias boas, assim, ganhando bem. E uma das suas patroas, ou ex-patroa, uma hora não pede se ela não quer, se ela não poderia ajudar numa residência de estudantes que estava acabando de começar e precisava de gente com experiência na lide doméstica, né? E ela topa. E ela vai, e era Moncloa, a primeira residência de estudantes, impulsionada por São José Maria, logo depois da Guerra Civil Espanhola. E moravam ali, não sei, 80, 90 estudantes, vindo de várias partes do país, que iam lá fazer a universidade em Madrid, e cuidava daquela administração umas primeiras mulheres jovens que seguiam São José Maria, que estavam se dedicando àquilo, mas que não tinham nada de experiência, não tinham nada de dinheiro, de recurso. As instalações eram bem precárias. São José Maria não tinha dinheiro, começou ali como deu, né, com alguma outra doação aqui e ali. Então a verdade é que a coisa estava bem caótica, assim, né? Era também o pós-guerra, havia racionamento para todo tipo de coisas que era preciso para alimentação e para... Então, era uma situação bem complicada, era bastante trabalho, não ganhava quase nada, não tinha os recursos necessários até para fazer um trabalho mais ou menos minimamente decente. E a Dora viu logo que aquilo era uma fria. Entrei numa fria, não vou aqui. E ela falou, bem, mas ela ficou com pena daquelas moças que estavam ali e metiam os pés pelas mãos porque não sabiam fazer as coisas direito. E ela sim sabia. E ela viu que a aparência dela fazia diferença, então ela... Bem, vou ficar uma semana aqui, sei lá, só para ensinar essas gurias mais ou menos o beabá, depois elas se viram, porque eu tenho mais o que fazer na minha vida do que ficar. Mas ela ficou ali uma semana, e aí na hora que ela pensou em ir embora, ela falou, bem, mais uma semana, porque acho que ainda, se eu deixo elas agora, coitadas, elas... E aí mais uma semana, e mais uma semana, e mais uma semana, e enfim, e ficou a vida inteira. Por quê? Porque era muito generosa, porque tinha um grande coração. Porque não... Assim, humanamente... fazendo um cálculo egoísta, para ela convinha dar fora quanto antes daquela situação, mas ela não pensou em si, ela pensou nos outros e tinha essa tendência de doar-se. E é um pouco isso que eu queria tirar um pouco da vida dela para a nossa reflexão de hoje, o valor transcendente do serviço ao próximo, a beleza, a transcendência sobrenatural de servir as pessoas que tem à minha volta, que é algo que fica muito patente na vida da Dora. Claro, toda vocação cristã exige o amor ao próximo, mas, sobretudo, é algo mais próprio do leigo. A gente poderia dizer esse amor que se faz serviço direto ao meu próximo. Claro, mas não sei, né? Tem as freiras que ocupam-se dos doentes ou que dão aula no colégio. É verdade. E eu sei lá, irmãos religiosos, né, que se ocupam da educação, da saúde. Agora, teologicamente, se a gente for para pensar, o que é mais característico da vida religiosa é o contemptus mundi, o abandonar o mundo. Para quê? Para dedicar-se à vida de oração. Como é que começa a vida religiosa? Os anacoretas que vão para o deserto, depois, né, toda a Idade Média, os monges beneditinos, e aí vão surgindo outras ordens. É verdade que há um movimento dos religiosos, começa com as ordens medicantes, São Francisco, São Domingos, depois vão vir os jesuítas, que são ordens que, ao mesmo tempo, são ordens, são monges, mas agora também são padres, também se dedicam a uma paróquia, a ajudar as pessoas, né? E assim também as freiras. De uma maneira, um certo movimento a gente poderia dizer essa suplência, como faltou ali leigos para construir um hospital, então tinha que vir, né, aquela freira e aquela ordem religiosa daquelas irmãs que... Mas, teologicamente, o mais próprio da vocação religiosa é abandonar o mundo e se dedicar à vida de oração, e a rezar os salmos, e a estar oferecendo ali jejuns e orações. Isso é o mais próprio da vida religiosa. Está no meio da confusão do dia a dia, isso é o mais próprio da vocação secular.
seja dos padres seculares, como é o meu caso, seja dos leigos propriamente ditos. Diz, né, o magistério da Igreja: cabe ao fiel leigo animar cristamente a ordem temporal, no respeito da natureza e da legítima autonomia da mesma. Metido aí no trabalho, na educação, nas artes, na vida acadêmica, na saúde, na assistência social, onde for, isso é mais próprio do leigo. Cabe, sobretudo, ao fiel leigo estar aí nessas circunstâncias e animar cristamente isso, levar isso para Deus. E a vida da Dora foi isso, né? Uma vida de serviço muito direto às pessoas. E já pelo seu trabalho profissional, que era isso, de empregada doméstica, mas sobretudo quando foi tendo contato com a vida, com a mensagem de São José Maria, em que ela foi dando essa dimensão mais propriamente sobrenatural, aquele trabalho que humanamente já fazia muito bem, fazia com muita perfeição humana, mas pouco a pouco, ao trabalhar em Moncloa e depois em outras residências do Opus Dei, e ela ao mesmo tempo foi recebendo formação e escutava lá as meditações de São José Maria e era atendida em direção espiritual, e ela foi se identificando com aquela mensagem e foi levando à prática de santificar aquilo que fazia, oferecer para Deus seus trabalhos, e ela então quis também pertencer ao Opus Dei. Então ela abriu esse caminho no Opus Dei, que são as chamadas numerárias auxiliares, que são justamente essas moças que se ocupam dos trabalhos domésticos, da administração doméstica das casas do Opus Dei espalhadas pelo mundo. Também algumas trabalham como enfermeiras na clínica de Navarra, por exemplo, né? Mas se ocupam sobretudo do serviço mais direto, assim, às pessoas, né? Agora, isso sim, fazendo aquilo com uma perfeição, porque é para oferecer para Deus, tem que ser perfeito, é o que dizia São José Maria, isso aplica a toda a santificação do trabalho, seja ele qual for, fazendo muito bem feito e depois tendo essa dimensão sobrenatural muito presente, transformar aquilo em oração. Algo dessa experiência está recolhida num ponto de sulco, no número 498, nesse livro de São José Maria. Escreves-me na cozinha junto ao fogão. Está começando a tarde, faz frio. Ao teu lado, a tua irmãzinha, a última que descobriu a loucura divina de viver a fundo a vocação cristã, descasca batatas. Então, é lá, né, uma moça que teve contato com essa mensagem do Opus Dei, quem sabe uma numerária auxiliar, e do lado a outra lá que também, e descascando batatas. Aparentemente, pensas, o seu trabalho é igual ao de antes. Contudo, há tanta diferença. É verdade, antes só descascava batatas, agora santifica-se descascando batatas. Isso aqui é muito a mensagem de São José Maria, né? É muito Opus Dei. Um trabalho que talvez exteriormente permanece igualzinho. Claro, vamos tentar fazer muito bem feito, mas interiormente aquilo mudou completamente. Agora aquela pessoa está se santificando fazendo aquilo, ela está colocando amor, cada batata que ela faz, ela diz uma ejaculatória, e ela está oferecendo pela conversão do seu pai, aquelas 20 minutos ali, e ela está transformando todo o seu dia numa oração. Como dizia São José Maria, sendo contemplativos no meio do mundo. Então, é sobre isso que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje, né? O valor, a beleza da vocação do fiel leigo, enquanto ele entende a dimensão do serviço do seu trabalho e como aquele trabalho oferecido para Deus é um caminho de santificação, seja em coisas muito concretas e pequenas do dia a dia, que é o caminho pela qual a Dora se santificou e está com o processo de beatificação, tendo essa vida de trabalho oculto, de cuidar das coisas da casa, né? Como a gente falava, a Dora tem um background, uma ocupação bem diferente da Guadalupe, da Beata Guadalupe, mas tem em comum com ela uma coisa, que aliás é em comum com todos os fiéis do Opus Dei que estão no processo de beatificação, que é que as duas eram muito boas naquilo que elas faziam, cada uma na sua profissão, que eram diferentes, né? Mas faziam aquilo que elas faziam muito bem, e sobretudo com muita generosidade, se dedicavam muito ao seu trabalho. Quando foi para Roma, São José Maria, não demorou muito para chamar a Dora, que fosse para lá também para se ocupar da administração do primeiro centro lá, ela e mais duas. E contam nas biografias muitas aventuras que elas viveram lá, são histórias bem interessantes.
E uma delas, quando compraram a casa que agora é o centro, a casa central do Opus Dei, chamada Vila Tevere, e a princípio era um pensionato, e aí não tinha dinheiro, né, como sempre, e aí compraram lá, mas tinha uns caras que ocupavam lá, era uma antiga, uma coisa, tinha um problema lá jurídico, e era uma antiga embaixada dos húngaros, acho que era. E então, porque justamente tinha um problema lá, eles conseguiram comprar, pegaram o empréstimo. Mas o fato é que, ao princípio, ocuparam uma parte que eles chamaram de pensionato, uma casinha ali na frente. A casa principal estava ocupada, eles demoraram anos até conseguir ocupá-la. Mas, sobretudo, depois de uns anos vieram ali os antigos donos da casa que venderam e viram no hall de entrada ali do pensionato, e viram o chão e falaram: vocês trocaram o piso. Como está bonito, como ficou bonito esse piso novo que vocês puseram. E São José Maria explicou para eles: não, é o mesmo de antes, só que agora ele está limpo. A Dora tinha limpado aquele piso e o que ela fazia muito bem, né? E aquilo, nossa, ganhou um brilho e ficou um negócio super, parecia novo. E não é que tinham comprado e trocado, não, ela só tinha ali raspado mesmo, não sei com que produtos ali, a sujeira. As coisas mudavam, né? E São José Maria exigia dela isso. Esse era o espírito dele. Uma hora ele passou na cozinha e viu as panelas ali e estavam limpas, mas entre a alça, a parte de plástico e a parte de metal, ficava uma parte que era difícil não alcançava ali o bombril, sei lá, né? E aí ficava um resto de gordura ali, meio preto, um negócio. E São José Maria não gostou daquilo. Falou: minha filha, isso aqui está sujo, né? Vocês têm que santificar o trabalho, as coisas têm que estar... E era uma coisa difícil de limpar aquilo, né? E a Dora escutou: não, tem razão, padre. E o padre, né, foi embora, já foi lá, pegou uma chave de fenda, tirou lá a alça de plástico, deu trabalho, né? E aí esfregou para limpar tudo, e aí depois chave de fenda outra vez para parafusar. Ela era assim muito generosa, né? É preciso cuidar dos detalhes, pois eu vou cuidar dos detalhes. É preciso ir até o final, eu vou até o final. Custa, dá trabalho, não interessa, eu sacrifico. Por amor eu faço. Um caso mais concreto, eu peguei aqui a citação numa biografia sua, quando eu já morava lá em Roma, e essas residências iam lá pessoas do mundo inteiro, eu, né, entre eles, depois, para estudar lá teologia, e me ordenei, né, e voltar sacerdote. E inclusive quando eu cheguei em Roma, a Dora morava no centro onde eu fui morar, Cava Bianca. Cuidava da administração lá doméstica, onde estava bem mais velha, faleceu quando eu estava lá. Mas me dá devoção pensar que ela terá rezado por mim. Quando a nova turma que chegou esse ano, né, ela estava lá e terá rezado, né, por mim, mais que eu não tenha encontrado ela pessoalmente, né. Mas diz um testemunho: durante muitos anos ocupou-se de lavar a roupa a seco, roupa de tinturaria, né, um terno. Até aproximadamente 1965 teve de fazer em casa, porque era caríssimo levar os ternos à tinturaria. O número de peças era muito elevado, porque viviam na casa cerca de 200 pessoas. Bastante gente, né? 200 pessoas. E a operação se fazia à mão, com benzina, num pátio ao ar livre. Era um líquido tóxico, tanto no verão como no inverno, se fazia no pátio. Dora colocava o produto químico num alguidar e passava as horas que fossem necessárias para levar a cabo a sua tarefa. As mãos ficavam-lhes geladas, mas ela não dava a menor importância a isso e estava feliz. Nunca ninguém escutou dos seus lábios a menor queixa por causa desse trabalho. Comentava Purificación González que se tratava sem dúvida, do trabalho menos gratificante de todos os que tínhamos de fazer na casa. As demais pessoas da administração procuravam que não fosse só ela quem se ocupasse dessa tarefa, mas Dora sempre arranjava uma maneira de dispensar a ajuda de outra pessoa. Interessante, era um trabalho duro, mas chato, um negócio tóxico, e que era, né, frio, a mão gelada, porque no inverno tinha que fazer ao ar livre, porque era tóxico. E elas davam um jeito de sempre fazer aquilo, e porque uma marca dela era um pouquinho teimosa, assim, né, era um temperamento forte, e o que ela fazia, e era muito abnegada, né, muito abnegada e entregue. Até já mais velha, com 88 anos, ela vai morrer na véspera de cumprir 90, ela tinha dito que não queria fazer 90 anos e morreu justo na véspera de fazer 90 anos. Eu estava lá em Roma, né? Já com 88, depois de uma gripe forte, confidenciou para que estava ao seu lado: ó, como custa ser santa? Hoje não tinha nenhuma vontade de levantar-me, mas não posso tornar-me uma comodista.
como eu disse, né, 88 anos, com uma gripe violenta, e ela lá, que custou levantar, me parece a coisa mais óbvia, que custe mais normal, né? E, no entanto, a Dora lutava para se vencer, para não pegar aqui uma desculpa e ser mole, não, eu quero ser santa, né? Então vou levantar, vou fazer o que eu tenho que fazer. E é bonito, assim, a santidade não é uma coisa fácil, né? A gente pode parecer, poxa, radical. Bem, sim. Os santos todos, de alguma maneira, foram radicais. E o amor exige certa radicalidade, não é verdade? Na paternidade, no amor conjugal. E no amor a Deus não é diferente. E nesse amor a Deus que se faz serviço ao próximo, não é diferente também. E é bom que a gente pense, né? Quantas oportunidades eu não tenho de doar-me às pessoas à minha volta, de servir aos demais, sacrificando-me generosamente. Também na minha casa, pequenos concertos, serviços habituais, de dar louça, de fazer, de pôr a toalha não sei aonde. No nosso trabalho, adiantando-nos às necessidades dos outros, ou no ambiente acadêmico, que seja o nosso, né? Cuidar da ordem, da pontualidade, da limpeza, cuidar dos detalhes. No mundo da qualidade total, tem esse princípio do go the extra mile, se diz em inglês, né? E fazer a última milha, tá? Você fala milha, não lembro agora, mas é isso, go the extra mile. É o detalhe do produto que não precisava vir o celular que tu comprou, mas ele vem numa caixa especial, tudo bem, talvez jogue fora aquela caixa, mas ela vem arrumadinha e não sei o que, e a cordinha e o plástico, e aquilo, nossa, que bonito isso daqui, né? Dá gosto. É cuidar, se conquista o cliente going the extra mile, né? Indo mais além do estritamente necessário, fazendo o extra. Porque demonstra aí algo de carinho, de preocupação, que a pessoa tenha uma satisfação também nos detalhes que envolve, né, aquilo. E isso a gente tem que ter no nosso trabalho. Não fazer com a mentalidade de escravos. Eu faço aqui o estritamente necessário, mentalidade de mínimos. Não, eu sou livre, eu faço aquilo por amor a Deus, por amor ao meu próximo, eu me dou aos demais. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E isso foi a vida da Dora. Tudo que ela fez com esse excesso de carinho, de doação, de amor, de generosidade, de abnegação. Um belo exemplo para pensar como a nossa vida pode ser bela nisso, nessas pequenas coisas ordinárias e muitas vezes silenciosas, escondidas. Um segundo ponto, né? O primeiro é a generosidade, o segundo ponto é essa parte, né? Naquilo que é escondido, naquilo que não aparece. São José Maria dizia que às vezes o seu lema era ocultar-me e desaparecer. Esse é o meu lema. Eu quero é sumir, eu quero não é passar desapercebido. E a vida da Dora, a sua santidade, torna muito patente o valor especial do sacrifício escondido e silencioso, do trabalho oculto que passa desapercebido. E é algo que já Nosso Senhor fala muito disso, não é verdade? No Sermão da Montanha, quando deres esmola, não mandes trocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros, que não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está no escondido. Quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente teu pai que está no escondido, e teu pai que vê no escondido te dará recompensa. Dora vivia isso. Era muito humilde, mesmo abominava ser o centro das atenções. O máximo que ela podia passar oculta, sair dos holofotes, ela o fazia. Além do seu trabalho, que era de natureza, não algo que sai nas manchetes dos jornais, mas ela tinha muitos casos assim de querer passar desapercebida. Na biografia narra que chegaram lá duas moças lá em Roma e queriam aproveitar, estavam visitando, queriam aproveitar para conhecer a famosa primeira numerária auxiliar, no caso a Dora. E elas cruzaram com a Dora no corredor ali, e aí desconfiaram que era ela, não sabiam. Desculpa, qual é o seu nome? E ela já sabia, né, de toda a história. Falou, não, eu sou Salvadora. Ah, tá. E elas pensaram, bem, não é a Dora. Só que Dora é apelido para Salvadora, né? E elas passaram, né? E a outra que estava com a Dora ali, mas Dora, como é que tu fez isso, né? Como tu mentiu para ela?
E a Dora falou, não, eu menti, meu nome é Salvadora mesmo. Mas falou com um sorriso, como tinha enganado elas, assim, né? Não porque tivesse mentido, que não o fez, mas porque achou uma maneira de... As criancinhas de Fátima fazem uma coisa parecida, né? Uma hora vem um grupo de peregrinos querendo ver, né, os videntes de Fátima e pergunta onde é que é a casa dos videntes. Eles falam, olha, dobrando a esquina, e eles correm, né, para fugir dos caras. Não mentiram, né? Mas é a mesma reação de querer, eu não quero aqui, né, fique me bajulando, ó, dá um autógrafo. Não, né? A Dora não gostava, não queria isso. Interessante, sabe? Muitas vezes a gente tem essa coisa, essa sede de ser visto. E se ninguém vai ver, então a gente perde a motivação. Às vezes falando com rapazes, né, de grupos de jovens. Não, quando eu vou dar a palestra ali, aí, nossa, um pique, um empenho. Quando é a minha vez de puxar o terço, aí sim. Mas quando não é, aí eu, sei lá, aquilo não vai fazer diferença. Então quando aparece, aquilo tem valor. Quando não aparece, valor zero. Bom para a gente pensar, né? Por que eu faço as coisas? Qual que é a intenção? É aparecer diante das pessoas? Jesus fala, já receberam essa recompensa? Fazem as suas obras só para serem vistos pelos homens. Já receberam? A pena, né, que isso se aplicasse a nós. E é bom que a gente trate de combater essa tendência torta. E uma maneira pode ser justamente amar e abraçar especialmente os trabalhos mais difíceis e menos vistosos, fomentando a consciência do seu valor sobrenatural, de fazer aquilo diante de Deus, não diante dos homens. E teu Pai que vê no escondido te dará a recompensa. Como Jesus vê aquela viúva que deu aquelas 2 moedinhas, que parecia nada, né, diante dos outros, que deram várias com umas quantias maiores, mas aquilo ganhou o coração de Jesus, porque ela deu tudo, né? E aqui a gente chega na terceira, última lição da vida da Dora, que a gente pode tirar, que é justamente a fecundidade que se esconde através do serviço silencioso. Hoje em dia, talvez se tenha muito em conta essa coisa do impacto, né? Uma pessoa que é um influenciador digital e o que essa pessoa fala ou faz atinge a vida das pessoas. E a lógica espiritual é um pouco diferente, né? Ou bastante diferente, né? Para não dizer. É por outro caminho. É o caminho do amor, é o caminho que não se vê, a eficácia invisível da graça. Uma vez, na Universidade de Navarra, São José Maria estava lá e disse, olha, se me perguntassem qual que é o trabalho aqui mais importante, que mais dá glória a Deus, se é o trabalho de uma das gurias da faxina ou do reitor, o que eu diria? Não sei. Depende. Depende do quê? Depende do amor que cada um deles coloca naquilo que faz. Porque isso é o transcendente, isso é o eterno. O resto mais ou menos passa. Agora, o amor a Deus é eterno. Isso a gente vai levar conosco para a vida eterna. Isso é algo que nunca vai desaparecer. O dinheiro, os títulos, as pesquisas científicas e tecnológicas, as construções, vai desaparecer. Agora, o amor a Deus não. Então, isso que realmente impacto é isso, na verdade. O impacto eterno. Isso é a fecundidade, né? A verdadeira fecundidade está aí. E por isso ele amava tanto a vocação das numerárias auxiliares e via essa fecundidade magnífica que havia ali, nesse trabalho que junta, ao mesmo tempo, humildade e caridade. O serviço junta essas 2 virtudes, a humildade que é a base de todas as virtudes e a caridade que é a forma de todas as virtudes. Só serve quem é humilde e quem ama. E o serviço é a concretização dessas 2 virtudes juntas. E que é algo que nos faz grandes, né? Jesus fala, né, que ele quiser ser o primeiro, quem quiser ser grande entre vós, seja aquele que serve os outros. Primeiro seja escravo de todos. Não que a gente não deva querer ser grande, não é que seja algo ruim isso, né? Jesus fala, só que tem que saber da maneira correta, pelo caminho correto. Entre os povos, os oprimem, não será assim entre vós. Quem quiser ser grande entre vós, seja aquele que serve os outros. Essas são as pessoas grandes. Quando morreu Dora, eu não fui no seu enterro, por mais que estava em Roma, mas sim, um diácono lá que morava comigo foi e ajudou na cerimônia, e ele comentou, olha, que foi um enterro super solene, um enterro com honras de prelado, né, no Opus Dei,
Quem faz cabeça no Opus Dei é o prelado do Opus Dei. Naquela época era inclusive bispo, né, o prelado. E foi um termo assim, né, de honras de prelado, ele falou. E como que querendo mostrar, né, no caso o prelado, Dom Javier naquela época, agora ele já faleceu também, como querendo que, e ela foi enterrada num lugar mais de honra que tinha ali em Vila Tevre, né, do lado ali, onde tinha estado São José Maria, onde no momento estava enterrado Dom Álvaro, na cripta, num lugar assim mais de honra. E um pouco para transmitir essa ideia, olha, aqui nessa terra, as pessoas que saem no jornal e tudo, né, a atriz, o jogador de futebol, mas no céu, o que conta mesmo, os grandes, os VIP, são as pessoas que passaram a sua vida servindo os outros. E isso foi o que a Dora fez, de forma silenciosa, escondida, mas muito generosa, com muito sentido sobrenatural. Passou a sua vida servindo. E essas são as pessoas grandes diante de Deus. Se você quiser ser grande, sirva aos demais. E isso é o que a gente vê na vida de Dora, uma vida muito fecunda nessa vida e depois na outra. Feliz nessa terra e feliz na outra. Tinha ainda aqui a Madre Teresa diz, né, o fruto do serviço é a paz. Pessoas que servem, os outros são alegres, têm paz. Uma última historinha da vida dela, o ambiente do seu quarto era de muito bom humor, ela já mais velhinha. Conta um episódio que pode servir de botão de amostra. Quando já não podia andar e nem mesmo soerguer-se por si só, a médica aconselhou a tentar passear. O passeio consistia em andar 1 metro aproximadamente, não era muito, né? Eu entrei no quarto quando Lolita e Graciela a sustinham cada uma por um braço e animavam a levantar os pés, que estavam rígidos e imóveis. Sem pensar 2 vezes, atirei-me ao chão e com bastante força puxei os pés para que avançasse. Olhei para cima e vi que Dora se ria pela minha posição e pela força que eu fazia. Eu estava tentando, né? Eu não conseguia se mexer, puxando o pé dela. Quando a vimos rindo, nós também começamos a rir e já não foi possível continuar o passeio. Essas cenas tragicômicas aconteciam com frequência. A verdade é que Dora estava tão desprendida da sua saúde e tão contente que contagiava a paz e a alegria. Vimos que ia perdendo faculdades a cada dia, mas isso não afetava o seu bom humor nem o nosso, graças a ela. Bonito, né? Como Dora morrem felizes, né? As pessoas que passam a vida servindo aos demais. E Dora morreu assim, feliz da vida, porque o serviço, a entrega, traz isso, né? Paz no coração. Assim foi a vida também de Nossa Senhora. De uma maneira, a vida de Dora se assemelha em grande parte, né, à da Santíssima Virgem, que foi uma vida de trabalhos domésticos. Ok, no final da vida tinha ali, acompanhava a vida pública de Nosso Senhor, mas isso foram só os 3 últimos anos. Né? Os outros 30 anos da vida de Cristo, Nossa Senhora estava ali com ele, servindo ele, cuidando da roupa, da comida, da casa. E foi a criatura mais glória deu a Deus com a sua vida. Nenhuma criatura teve uma vida mais bela e mais transcendente, mais fecunda espiritualmente, como a vida de Nossa Senhora nessa sua vida de serviço e de entrega nos serviços domésticos pequenos de cada dia. Então, pensamos ela que nos faça, quem sabe, redescobrir o valor e a transcendência da vida, do serviço, da entrega diária às pessoas à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei